sejam todos muito bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline D'Angelis, professora de História do 4º ano. E hoje, para a nossa primeira aula de História do 4º bimestre, quem irá nos acompanhar na interpretação da Libras será a Vânia. Bom, na nossa primeira aula de História deste bimestre, nós vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Você vai encontrar este conteúdo lá na semana 1 do seu PET 4. E o que iremos aprender com esta aula? Nós vamos aprender a analisar os diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, regional e local. Eu trouxe aqui para vocês a imagem da Luzia. A Luzia é o fóssil mais antigo encontrado no Brasil, porque nós vamos falar do período pré-cabralino. O que significa isso? Nós iremos ver também. Bom, o Brasil, ele foi descoberto lá em 1500 e como que nós aprendemos sobre a história do Brasil se antes não havia escrita aqui? Os habitantes não tinham escrita. Nós estudamos através da arqueologia. A arqueologia é uma ciência que estuda a história através dos vestígios que a humanidade deixa. Então, no Brasil, os povos que habitavam não tinham escrita, como eu disse. E o fóssil mais antigo que vocês viram lá no primeiro slide foi encontrado aqui pertinho de Belo Horizonte, num sítio arqueológico perto de Lagoa Santa. Bem, o Brasil pré-cabralino é o período que antecede a chegada dos portugueses. Nós vamos ver que este nome é devido a Pedro Álvares Cabral. Então, cabralino vem de Cabral. Neste período, o povo que aqui vivia eram os indígenas e eles eram sedentários. Vocês se lembram que nós estudamos nomadismo e sedentarismo? Exatamente. O povo sedentário é aquele povo que fixa moradia em determinado local. E os indígenas agiam dessa maneira, eles eram sedentários. Em 1500, no Brasil, viviam 8 milhões de pessoas. Dessas 8 milhões de pessoas, 5 milhões eram indígenas. Por que o nome índio? Esse slide foi colocado aqui de propósito, para vocês saberem que a forma correta é indígena. Mas tem um motivo para as pessoas terem acostumado a falar índio. Que motivo é esse? Os portugueses, quando aqui chegaram no Brasil, imaginaram que estavam chegando lá nas Índias. Este é o motivo pelo qual nomearam o povo que aqui habitava de indígenas. Bem, quando os portugueses chegaram aqui, nós tínhamos as seguintes etnias indígenas no nosso país: Tupi-Guarani, Macrugê ou Tapuias, Aruacs e Caraíbas. Como funcionavam então as aldeias indígenas? Assim como nós vimos que eles eram sedentários, não havia uma distribuição social, uma classificação social, mas existia uma distribuição do trabalho, assim como lá no período sedentarista. Então, os homens, eles eram responsáveis pela pesca, pelo cultivo de plantas e pelas guerras. Eles se preparavam para guerrear caso sua aldeia fosse atacada. As mulheres ficavam com a responsabilidade de cuidar das crianças, de fazer a comida, da colheita e do plantio. Os curumins, mas quem eram os curumins? Os curumins são as crianças indígenas. Eles acompanhavam seus pais desde pequenos para aprender a lidar com a pesca e com a caça. Bem, entre 13 e 14 anos, os curumins eles passam por uma cerimônia para se passarem para a fase adulta. O que quer dizer isso? É uma cerimônia de passagem, Um rito de passagem. A partir daquela cerimônia, eles não eram mais considerados crianças, e sim considerados adultos. Foi então que veio a catequização dos indígenas. Mas o que significa catequização, professora? Bem, a catequização, o povo português, determinou que os indígenas deveriam aprender a sua religião. Eles quiseram impor a religião aos indígenas
discriminando tudo que eles já tinham de conhecimento, todas as suas crenças e costumes. Foi aí, então, que a fé cristã foi imposta aos indígenas. Como se deu a catequização indígena? Bem, vamos falar do indígena no Brasil e aí nós vamos falar um pouquinho antes da catequização. A catequização, então, foi a imposição da religião católica trazida pelos portugueses, porque os indígenas, não sei se vocês sabem, eles eram politeístas, acreditavam em mais de um Deus. Trouxe para vocês aqui um dado de pesquisa do IBGE, todos os dados que eu trouxer para vocês é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bem, neste dado nós podemos perceber que a população indígena no Brasil, ela é ínfima, ela é muito pequena em relação ao total de população que nós temos no nosso país. É de apenas 1,1% do total. Observem esse gráfico, 42,7% população branca, 9,4% preta, 46,8% parda. E ali, dividindo com os indígenas, ainda tem a população amarela, que corresponde a 1,1%. Viram como é pouquinho? Bem, agora nessa lâmina eu trouxe para vocês uma identificação de qual a localização que moram mais indígenas no Brasil. Se nós estivéssemos na aula de geografia, diríamos que é uma densidade demográfica, ou seja, o número de indígenas numa determinada região. Vamos ver esse mapa? Olha só, nós podemos ver que a parte verde é onde existe mais indígenas no Brasil. Observem que é lá no Amazonas, onde tem as 3 cidades com maior população indígena. A cidade de São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Oliveira e Tabatinga são as cidades onde se concentra a maior população indígena. Falando ainda de população indígena no Brasil, nós temos ali, eu separei para vocês por cidades, a maioria delas estão ou no Amazonas, ou Roraima, Rondônia, sempre na região norte. São Gabriel da Cachoeira tem 429 localidades indígenas. Em Alto Alegre, Roraima, 149 localidades indígenas. Em Lábrea, 140 localidades. Altazes, 133 localidades indígenas. E Borba, 131 localidades indígenas. Bem, a população total de indígenas no nosso país é de 896.917 indígenas. O IBGE contabilizou 305 etnias diferentes de indígenas. Imaginem vocês que 305 diferentes etnias indígenas, divididas em poucos troncos, a maioria deles Macro-G e Tupi. 60% dos indígenas vivem num local chamado Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? É uma região composta por 9 dos estados brasileiros, a maioria deles na região norte ou centro-oeste. Entre eles está Amazonas, Roraima, Rondônia, uma parte do Maranhão, Amapá, Macapá, entre outros. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a linguagem. A língua dos indígenas tanto tem a língua deles própria, a linguagem indígena, quanto a língua portuguesa. Uma parte deles somente fala a língua portuguesa. Vamos ver. São 274 línguas indígenas. Entre elas, nós temos 57% não fala língua indígena nenhuma. Olha só a quantidade de indígena no total que não fala a sua própria língua, mas fala apenas a língua portuguesa. Bem, desses totais que nós temos aí, 77% falam a língua portuguesa. Ou seja, eu tenho 100 índios num determinado, indígenas, desculpem, 100 indígenas num determinado local, 77% deles, ou seja, 77 destes 100, falam a língua portuguesa e não a indígena.
57,3% dos que vivem em terras indígenas falam a língua indígena. Significa que se eu tenho 100 pessoas vivendo numa tribo indígena, quase 58 delas falam a língua indígena. As demais falam a língua portuguesa. E 77% da sua totalidade são alfabetizados. O que quer dizer isso? Quer dizer que em 100 indígenas, 77 deles sabe ler, escrever e interpretar o que leu. Porque ser alfabetizado não é só saber ler e escrever, eu tenho que entender o que eu estou lendo. Então vamos falar mais um pouquinho de alfabetização indígena? Olha só, a taxa de alfabetização indígena que nós vamos falar agora são sobre os indígenas que têm 15 ou mais de 15 anos, ou seja, da adolescência para a fase adulta. Aqui não estão incluídos as crianças, os curumins, tá bem? Bom, os indígenas acima de 15 anos que são alfabetizados, o número é menor do que o número geral do nosso país. No geral, o Brasil tem 90% da sua população alfabetizada. Em relação aos indígenas, nós vamos ter números diferentes. Que números são estes? Bom, 67% dos indígenas que vivem em suas aldeias, em suas tribos, eles são alfabetizados. Quando nós falamos da cidade, do centro urbano, são 85% alfabetizados. Por que vocês acham que acontece isso? Provavelmente o indígena, quando ele está no centro urbano, ele necessita se comunicar, ele necessita entrar no mercado de trabalho, E no mercado de trabalho ele precisa estar alfabetizado, precisa saber ler, escrever e interpretar. Agora nós vamos falar qual a contribuição que a população indígena nos deixou, qual o legado que a população indígena nos oferece para a nossa cultura. Bom, eles têm uma significante influência na nossa cultura. Uma delas é o hábito que nós temos de tomar vários banhos ao dia. Quando nós estamos, por exemplo, numa região muito quente, com muito calor, nós não conseguimos ficar só com um banho por dia. A gente começa a melar, começa a suar e aí é necessário pelo menos um banho pela manhã e um à noite antes de nos deitarmos. Vocês sabiam que existem países onde as pessoas não tomam banho todos os dias? Pois é. Os países mais próximos de regiões frias, por exemplo, os países nórdicos lá, Noruega, Suécia, Dinamarca, nesses lugares, é a cultura do povo, é diferente da nossa. Viram que nós herdamos dos indígenas? Aqui nós tomamos, às vezes, mais de um por dia. Bom, outra coisa que nós herdamos dos indígenas foi o ato de nos deitar na rede para descansar, para apreciar a paisagem, a natureza. Nós herdamos também o ato de preparar comidas com a farinha, o pirão de peixe, a tapioca também, que é com uma espécie de farinha. Herdamos deles. Olha lá a tapioca, trouxe para vocês verem a imagem. Temos mais algumas heranças indígenas, como por exemplo, nós temos lá o uso das plantas medicinais. Quem já não ouviu a avó dizer assim, vou fazer um chazinho de uma determinada planta, de uma determinada erva? Isso também nós trouxemos do indígena. As crenças no folclore, Saci Pererê, Curupira, Lá no Amazonas tem a lenda do boto rosa, do boto cor-de-rosa. Isso tudo é herança indígena. E nós temos ainda, muito importante, a influência na nossa língua portuguesa. Vocês sabiam que muitas das palavras que estão na nossa língua portuguesa vieram da linguagem indígena? Sim, exemplo, nome de frutas como abacaxi, caju, nome de estados, olha lá, Acre, Amapá, certo?
Nós temos também nome de localidades, por exemplo, localidade lá no Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Iguaçu, que fica no Paraná. Tudo isso nós herdamos dos indígenas. Vamos falar um pouquinho sobre a infância indígena? As crianças indígenas, ou seja, os curumins, eles têm os mesmos direitos que as outras crianças brasileiras, certo? Eles têm direito à moradia, eles têm direito à saúde, eles têm direito a estudar e têm direito também à proteção. E como é a brincadeira das crianças indígenas, professores? Eles brincam das mesmas coisas que a gente? Algumas sim, né? Algumas nós até adotamos deles. Eles utilizam para fazer os brinquedos o que eles encontram na natureza, ou seja, eles utilizam madeira, utilizam barro, utilizam palha e para isso fazem peteca, perna de pau, arco e flecha, né? Só que as atividades lá são divididas, tem atividade que é para menina e atividade que é para menino. Agora vamos falar um pouquinho sobre a origem da data 19 de abril, Dia do Índio, né? Nós sabemos, vimos nesta aula, que o correto é dizer indígena, porém até nos órgãos oficiais o nome da comemoração continua o mesmo, Dia do Índio, 19 de abril. Bem, a data se dá pelo motivo seguinte: em 1940 houve uma reunião de delegados indígenas, né, de chefes indígenas que foram ao México para defender os direitos indígenas, né, todos os índios do continente americano. Alguns deles, no início da reunião, nos primeiros dias, boicotaram, não compareceram, mas em seguida deram prosseguimento ao encontro. E devido a este encontro, foi determinado que o dia 19 de abril seria comemorado o Dia do Índio. Vamos ver então o que nós aprendemos na aula de hoje? Olha só, recapitulando, nós aprendemos quem são os primeiros povos do Brasil, que são os indígenas. Nós aprendemos também como foi o contato dos indígenas com os portugueses. A princípio foi um contato amistoso, mas depois os portugueses se aproveitaram dos indígenas. Aprendemos também qual que é o percentual da população indígena no Brasil. Vimos que é apenas 1,1%, muito pouco, correto? Nós vimos a distribuição da população no território brasileiro. Que distribuição é essa? Eles ficam mais localizados à região norte, como nós vimos no mapa, principalmente lá na Amazonas. Nós aprendemos um pouquinho também sobre o nível de alfabetização indígena, né? Vimos que a partir dos 15 anos de idade, menos do que a alfabetização do Brasil inteiro, que é de 90%, eles têm 85% dos indígenas que vivem nas grandes cidades são alfabetizados e 67% dos indígenas que vivem em seus locais, né, nas suas áreas locais, nas suas tribos, aldeias, são alfabetizados. Nós vimos também qual a contribuição indígena para a cultura brasileira. Vimos que nós herdamos hábitos da cultura indígena, vimos que nós herdamos formas de fazer comida da cultura indígena. Nós vimos também que eles contribuíram grandemente para a nossa língua portuguesa, que é tão rica de vocabulário. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula. Aguardo vocês na próxima.